Deus quer falar com você. A igreja de Cristo deve orar. Como ela deve se comunicar com Deus? Como deve apresentar suas necessidades, o seu louvor, sua adoração, de forma com que Deus os ouça? Mateus 6 vai tratar disso, e é chamado aqui a oração do Pai Nosso. Capítulo 6, do verso 9 ao 14. E esta oração do Pai Nosso, Mateus 6, verso 9 a 14, é um modelo de como os cristãos devem orar. Há modelos por toda a Bíblia, mas talvez o modelo mais conhecido, mais detalhado de como se deve orar, está aqui dentro da oração do Pai Nosso. Está dentro de Mateus, capítulo 6, verso 9 ao 14. E à luz desse texto nós vamos aprender como se deve orar. Lembrando que a oração do Pai Nosso, e assim chamada pela tradição da igreja, ela não é uma oração a ser repetida, como comumente fazem os católicos. Fazem a oração literal, várias vezes repetidamente. Pai nosso, estás no céu, santificado, etc, etc, etc. Ela não foi feita para ser repetida. E uma prova disso é que quem a ensinou foi Jesus, e deu muita importância para ela dentro do Sermão do Monte. Mas uma vez Jesus tendo ensinado ela, você não vê a repetição dela em nenhum outro lugar depois do Evangelho. Você não vê em Atos, nas cartas de Paulo, Pedro e João, nem no Apocalipse. E esta é uma prova contundente que a oração do Pai Nosso não era uma oração para ser repetida literalmente, nem várias vezes, como os católicos fazem. Porque nem Paulo, nem Pedro, nem ninguém da igreja primitiva assim o fez. E no lugar de ser uma oração a ser repetida, ela é um modelo, um perfil, um padrão de como os cristãos devem orar. O Pai Nosso nos orienta, coloca as prioridades de Deus para orarmos. Apresenta questões, fundamentos e princípios, os quais não podemos esquecer ao orar. O capítulo 11 de Lucas 11, verso 1, eles chegam até Jesus está orando em um lugar, e eles chegam a Jesus, os discípulos 12, e eles pedem para Jesus ensiná-los a orar, como João Batista fez com seus discípulos. E Mateus capítulo 6 omite essa parte do ensinamento. É por isso que temos 4 evangelhos, eles se completam. Às vezes são passagens idênticas, são as mesmas passagens, as mesmas circunstâncias, porém narradas por 4 autores diferentes. E às vezes algum autor omite uma parte, o outro acrescenta outro. Então nessa oração do Pai Nosso, a parte que os discípulos questionam, indagam, pedem para Jesus ensiná-los a orar, ela é omitida em Mateus. Você só encontra ela em Lucas capítulo 11, verso 1. Então Lucas capítulo 11, verso 1, eles chegam até Jesus e pedem para serem ensinados como orar. Essa também deveria ser uma preocupação nossa, um desejo, um anseio, de nos perguntar se nós de fato oramos de forma correta, se oramos de forma bíblica, se oramos de forma eficaz, se oramos de forma que Deus de fato, de verdade, nos ouve. Uma vez que Jesus não está aqui, nós temos outros meios de saber, de aprender como orarmos. As Escrituras testemunham de como orarmos, tanto no Antigo como no Novo Concerto. Você tem modelos de heróis, de homens de Deus, e até homens simples e mulheres que oraram no Antigo Testamento. Você tem o modelo dos apóstolos, do próprio Jesus orando. Você encontra, por exemplo, a oração de João 17, a oração sacerdotal. É um modelo de como Jesus ali expressa as suas
expressa os seus desejos, suas necessidades ao Pai em oração. E você tem as epístolas paulinas. A outra maneira também é ir a Deus em oração e pedir que Ele nos ensine a orar através do Espírito Santo. Porque Jesus não está aqui. Mas a Bíblia diz que eu enviarei outro Consolador, o Paracletos. O que é outro? Outro semelhante a mim. O Espírito Santo também é Jesus. Ou seja, eu posso ir a Deus pedindo que o Espírito Santo me ensine a orar como os discípulos foram até Jesus. Como o Espírito Santo vai me conceder, me ensinar a orar? Ele vai dirigir minha oração. Ele vai colocar palavras em meu coração, trazer versículos em minha memória, e Ele vai fazer com que eu ore de forma bíblica. E a maneira mais comum, básica, é estudar o que as Escrituras têm a dizer de como orar. Então essa deve ser uma preocupação sua, um anseio, um desejo de fazer uma oração pura, simples, ingênua, porém bíblica, verdadeira, profunda. Então a nossa oração essa noite, o nosso desejo deve ser: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-me a orar. Ensina-me como orar. E por que os discípulos perguntaram isso? Os discípulos de Jesus, todos eles eram judeus. O judeu já tinha uma tradição com o que diz respeito à oração. O judeu já sabia orar. Ele tinha acesso à Torá, ao Antigo Testamento, então ele já sabia. Ele podia ver nos profetas, Jeremias, Isaías, Moisés, Davi. O Antigo Testamento está recheado de modelos de oração, de formas bíblicas de oração. E todos eles, não só por tradição, porque são judeus, e eles eram já doutrinados desde a infância a nutrir uma vida de oração, e principalmente, se você sabe, nas religiões orientais, a oração ela é muito respeitada, ela é muito observada. Então os judeus já sabiam, principalmente os orientais, principalmente os judeus. Então por que eles indagam a Jesus? Por que eles querem orar? Parece estranho isso, um judeu pedir para eles orar. É porque passado um tempo que o Messias esteve na terra, esteve com eles começaram a perceber os ensinos de Jesus. Eles começaram a entender que à luz de Cristo, tudo tem um novo sentido. A forma de ver a vida tem um novo sentido. A forma de pensar tem um novo sentido. A forma de conviver na vida pública tem um novo sentido. Jesus veio trazer um novo sentido às coisas. Veio aperfeiçoar a lei de Moisés. Veio mostrar um padrão mais elevado do que a lei. Logicamente, os discípulos, talvez ao verem ele orando ou ouvindo, perceberam que a vida de oração deles também precisava entrar em uma reforma. Precisava haver eles precisavam buscar também um sentido diferente na oração. E com certeza eles sabiam que Jesus também traria um sentido novo para a oração. Esse foi o motivo deles terem pedido a Jesus: ensina-nos a orar. Não que nós não sabemos. Ensina-nos a orar como o Senhor ora. Ensina-nos a orar segundo os seus olhos, sua perspectiva, segundo esse momento do seu reino. Ensina-nos a orar nessa dispensação, com uma perspectiva cristocêntrica. Por isso eles perguntaram. O Senhor veio dar um novo sentido. Nós queremos também um sentido novo na oração. Então, ensina-nos a orar como o Senhor ora. Resumindo, eu poderia dizer: ensina-nos a orar biblicamente, como a Bíblia manda. E então ele responde o pedido deles lá no capítulo 6 de Mateus. Ele vai atender o pedido: portanto, orareis assim. É aí então que nasce a oração do Pai Nosso, o modelo que Jesus traz, a perspectiva que Jesus traz de uma oração bíblica.
Eles fazem o pedido em Lucas 11:1, ele responde lá também, mas de forma mais detalhada. Em 23 e Mateus 6, a oração do Pai Nosso. Ela é tão conhecida que ela não é só feita por cristãos, sejam eles católicos ou protestantes. Ela é feita por membros de outras religiões, seitas e denominações, dada a sua popularidade, a sua graça, ao seu teor e ao seu conteúdo. A oração, você precisa aprender, ela é um meio da graça. É através da oração que nós nos comunicamos com Deus. É através da oração que nos fortalecemos em espírito. É através da oração que nós apresentamos nossas necessidades diante de Deus. Deus tem N maneiras de falar conosco. Quando usamos o termo N maneiras, várias, muitas maneiras de falar conosco. Todavia, Ele nos deixou apenas uma maneira de falar com Ele. É a oração, através da oração. Então, a oração, o sentido básico dela é comunicar-se com Deus. É uma ferramenta, um meio, um canal que Deus nos deu para comunicarmos com Ele. É um poderoso e talvez o mais elevado exercício espiritual, prática espiritual, meio da graça. Dentre vários que o Senhor deixou, talvez o meio da graça, o exercício espiritual, a prática espiritual mais elevada seja a oração, porque a oração é comunicar-se com a própria divindade, com a própria natureza humana. E nós jamais poderemos vencer, prevalecer sem esse meio da graça, sem essa prática, esse exercício espiritual que é a oração. A oração foi observada desde que o homem foi criado. Em todos os períodos bíblicos, você vai notar em toda a trajetória bíblica, você vai ver a essencialidade da oração, o ponto central que a oração ocupa, a importância que a oração tem e o lugar especial que ela ocupa na vida dos nossos primeiros pais, dos patriarcas, da nação de Israel, da igreja de Cristo com seus apóstolos e assim sucessivamente por toda a história da igreja até hoje. A oração é fundamental, ela é essencial, como diz o escritor, muito vale a súplica de um justo, a oração, por sua eficácia.